Meninos, atenção, jogos aí da fase 3 da Copa do Brasil 2025, ontem um sorteio na sede da CBF, teremos o Vasco contra o Operário, jogo de ida, sempre na casa do Maigora, ok? Então o Vasco joga em casa, Fluminense contra a Aparecidense também, Bahia contra o Paysandu, Botafogo contra o Capital, Inter contra o Maracanã do Ceará, Fortaleza contra o Retrô, que tirou o Atlético Paranaense contra o Brusque, Palmeiras contra o Ceará, o Galo contra o Maringá, Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, São Paulo contra o Náutico, Cruzeiro contra o Vila Nova, primeira partida, possivelmente dia 30 de abril, Estádio Mineirão, jogo da volta dia 21 de maio, no Estádio Serra Dourada. A tendência é essa. Santos contra o CRB, Corinthians contra o Grêmio Novo Horizontino, duelo paulista, Bragantino contra o Criciúma e o Grêmio pegando o CSA. O nosso GC vai aparecer agora aí pra você, o tema desse bloco. Eu quero saber aqui dos meus meninos o seguinte: o Vila Nova tem boas chances de classificação contra a equipe do Cruzeiro? Antes tem um chamado do mais estudioso. Fala comigo, Gernézer Paulo, 12h18. Sim? Deixa só eu fazer um pequeno comentário nessa situação que você falou, que o maior joga sempre em casa, né? Eu fico olhando o senso de justiça da CBF, sabe? Eu acho que ela pensa que isso equipara as coisas, porque ela, olha, o protecionismo, a CBF, eu falei aqui ontem, ela é mãe de alguns, madrasta de outros, e a madrasta é aquelas dos filmes mesmo. Por quê? Ela protege os grandes. Primeiro, ela tira qualquer risco deles serem eliminados nessas fases mais caóticas, jogo único, fora de casa, ninguém tem vantagem por empate, ela elimina isso. Quando os poderosos entram, que é agora, eu não estou falando que eles não devem participar, não, eles precisam participar, mas para mim todo mundo tinha começado no mesmo lugar. Aí ela põe os jogos para 2 jogos. Você já não tem mais aquele drama do jogo único, da zebra em um jogo. Para você eliminar um grande na Copa do Brasil, você precisa de 180 minutos. Os médios, os pequenos, você elimina com 90, mas o grande você precisa de 180. Ou seja, ele tem o dobro de tempo, o dobro de possibilidades que tem um outro. Aí quando chega nessa fase agora, ela pega eles, vem todos, é igual aeroporto para quem tem cartão de crédito. Vem cá, vocês vão ficar na sala VIP, tá? Vocês não misturam com aqueles lá que vem de ônibus, não. Vocês ficam de cá na sala VIP, todo mundo aninhadinho, no ar-condicionado, com bebidas, com buffet e tudo mais, não mistura com os lá da rodoviária, não. E outra, vocês não jogam entre si agora também, não. Só depois, quando tiver jeito mais, aí eu ponho vocês para jogar um contra o outro. Mas agora vocês vão jogar só contra os outros, de pior ranking. Então, os coitados que andaram de ônibus, que jogaram jogo único na casa do adversário, que viveram todo o drama, agora ele ainda tem que pegar um time rico, agora. Mas como a CBF é uma entidade muito justa, que ela pensa em todos, ela vai deixar vocês decidirem em casa. Olha que coisa bacana, vocês vão decidir em casa. Alguns de vocês que poderiam ganhar dinheiro, por exemplo, do Flamengo, do Corinthians, vocês vão tomar de 4, de 5 na ida, que nem isso vocês vão ganhar, sabe? Então, assim, esse senso de justiça da CBF, ele me encanta, sabe? Ironicamente falando. E aqui o João Pedro até tá mandando mensagem, né? Falando aqui sobre a questão de ter sido sorteio de mando de campo. Não foi, meu amigo. Tanto não foi que todos os grandes farão o primeiro jogo em casa e o jogo da volta na casa do menor. Todos os times. É só você dar uma checada aí na tabela da Copa do Brasil divulgada pela CBF. Mas assim, meninos, eu confesso pra vocês... Que vai ter muito aí, times pequenos vendendo seus jogos da volta. Com certeza, que é uma outra palhaçada aqui no futebol brasileiro também. Mas vai vender muito. É uma palhaçada, é uma falta de respeito danado com a cidade, com a cultura, com a tradição do povo da cidade. Então, assim, é uma coisa inaceitável, inaceitável. Thiago, mas você defende aqui que a Aparecidense joga em Goiânia. A Aparecida tá aqui do lado, hein? A Aparecida faz parte da Grande Goiânia, tá dentro aqui de Goiânia. O estádio da Aparecidense pro estádio Serra Dourada deve ter o quê? 18 quilômetros no máximo a distância? É diferente, no máximo, estourando. Rapidinho. Você pega aqui rasgando a BR-153 sem caminhão, sem problema, o que é praticamente impossível, você demora 20 minutos com deslocamento. Então, a gente tá falando de uma Aparecidense que é de Aparecida, é de Goiás e jogaria no Serra Dourada, que é uma cidade vizinha.
Cidades, inclusive, conurbadas. Uma cidade está dentro da outra, são separadas por ruas. Vai ser um que com certeza vai ser procurado por empresários aí para levar esse jogo para Brasília. O Fluminense também não lota estádio nem no Rio de Janeiro. Eu acho que o público em Brasília do Fluminense, ele pode ser grande. 16 mil pessoas, não passa disso não. Grande. Depende da proposta que for receber a Aparecidense. Agora o que eu quero saber de vocês aqui, mas antes eu tenho que falar da Wintec, porque o seu carro fica mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recusa imitações. Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza, desinfetante, amaciante, limpa-piso, lava-louça, multiuso, sabão líquido, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Toledo Esportes eleve o seu jogo. E também Papelaria Tributária, ela está de volta. Grande promoção e material para escritório da Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Ontem eu vi o jogo do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana, né? Eu vi ontem o jogo da Copa Sul-Americana. O que acontece? O Cruzeiro e até o Pedrinho, né, que é o dono da SAF do Cruzeiro, o dono lá do Supermercados BH, que é uma potência em Minas Gerais, na região sudeste, ele falou que errou na montagem do elenco, que ele contratou jogadores errados. Talvez os jogadores corretos com 10 anos de delay, né? Você pega lá o Gabigol há 2 anos atrás, seria uma contratação fantástica. Tava numa fase maravilhosa. O Dudu há 3, 4 anos atrás, maravilhoso. Antes da lesão do joelho. Antes da lesão no joelho e antes da idade chegar também. O Dudu é quase um vovô. Então, assim, aí você pega hoje, os caras não estão rodando nada. Fabrício Bruno. Os caras. Não, Fabrício Bruno eu acho bom jogador. É um cara novo ainda. Hoje o Cássio é o goleiro. O Cássio ainda tem uma lenhazinha pra quebrar, né? Pra dar uma queimada. Não, a gente pega, pode arrebentar um pouquinho a lenha dele. Se a gente pegar o Cruzeiro em relação a nomes, tem nomes de jogadores renomados. Mas o nome não passa de fase e não ganha justamente, jogo, né? É isso que tá acontecendo com o Cruzeiro. Ele não tá conseguindo jogar. Você pega Cássio, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, o William, lateral, que pouco tempo foi convocado pra seleção, o Mateuzinho, que ontem inclusive saiu uma lesionado, que é ex-Grêmio. O Matheus Pereira eu citei aqui, que fez um campeonato ano passado muito bom. Então você pega em termos de nome, o time do Cruzeiro é um time pesado. Só que nome não leva a lugar nenhum, né, amigo? E tem que jogar, e o Cruzeiro não tá jogando. E assim, a pergunta que eu faço para vocês, atenção, precisa de suprimentos de informática e escritório para o seu home office ou empresa? Globo Soluções em Impressão, peça agora, 3261-1177, 3261-1177, Eurodiesel, seu parceiro especialista no agro, injeção a diesel, Eurodiesel. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Vai deixando o teu like, no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Fundamental o teu like, viu, gente? Meninos, o América Mineiro, que é da Série B, competiu contra o Cruzeiro. Tanto que tirou a Raposa do Campeonato de Minas. Competiu. O Cruzeiro ontem pegou uma equipe semiprofissional do Equador, uma equipe assim extremamente desconhecida, e perdeu o jogo em casa. E o Cruzeiro tem bons jogadores, só que velhos. Jogadores velhos, jogadores que já estão no fim das suas carreiras. Diante desse cenário, fazendo o segundo jogo no estado de Serra Dourada, possivelmente, caso o Vila conquiste um bom resultado, lotado, com apoio da sua torcida, com apoio ali do seu torcedor. O Vila tem boas chances de classificação contra a equipe do Cruzeiro, Danilo Dias? Por que não? Acreditar e sonhar sempre é possível, né? O Vila Nova, tudo depende, né? Porque o futebol é muito dinâmico. Em uma semana você faz 2 jogos, você já vence, você já muda uma nuvem negra que paira sobre o ar lá de Minas Gerais, em cima da Toca da Raposa, pode ser revertida em uma semana com a mudança de comando técnico, ou então 2 vitórias consecutivas. O Cruzeiro, se eu não me engano, ele pega o São Paulo e o Fluminense agora na sequência antes de enfrentar o Vila Nova. São 2 adversários pesados, um dentro e um fora. Por que não torcer aí para eles perderem esses jogos aí e continuar essa senda ruim em que vive esse momento lá para receber o Vila Nova sob pressão? Foi assim o jogo de ontem, você viu, Thiago, e deve ter visto muito bem. A bola parece que tem fogo, né? Os jogadores se escondendo, não tem aquele jogador operário, aquele cara que corre, que faz o time andar, muitos jogadores esperando a bolinha no pé, um time que não ganha profundidade, com todo respeito,
que deve e deve ter o time do Equador, mas o seu próprio presidente, um diretor lá, eu vi uma entrevista dele falando que o estádio que construíram para 7.500 pessoas, a 3.000 e tantos metros de altitude, que nem os indígenas que vivem lá na aldeia acreditavam que o time ia virar alguma coisa, que nem a população. Então, assim, ele falando como se tivesse vencido a Conmebol Libertadores e vencer um Cruzeiro que tem milhões ali, uma folha salarial altíssima, um time, o que ele fez diferente? Correu, teve vontade, teve garra, colocou o bumbumzinho no chão, lutou, duelou com as bolas. Os jogadores do Cruzeiro parecem que tira o pezinho na hora ali do vamos ver. É jogador que fica esperando muito e não vai buscar a bola, não corre. Então, quando você reúne um estrelato de tamanha grandeza de nomes, você tem que ter essa preocupação de, opa, será que esses caras vão correr pra mim? Eu preciso mesclar esse estrelato todo com 2, 3 ali, 4 que vão correr, que vão realmente buscar. O time tá mal, vai estar ali correndo, e o Cruzeiro hoje não tem isso. O Vila pode se apegar a isso, tomara que consiga aproveitar desse mau momento, que ele se estenda até os 2 jogos da Copa do Brasil, para que o Vila Nova consiga usar esse artífice a seu favor e duelar de igual para igual com um time que hoje tem um orçamento muito maior do que o Vila, mas que isso pode não entrar em campo e quem sabe o Tigrão garantir a vaga. 2h29, nós estamos com 230 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, 230, ou seja, estamos longe ainda do nosso objetivo. Precisamos de 220 likes. Faça a sua parte, vai deixando o teu like no YouTube Rádio Band News Goiânia. Faça parte do canal do YouTube, seja membro, muito fácil. Clique no botão Seja Membro e garanta acessos exclusivos às informações do seu time goiano de coração. Só R$ 2,99 ao mês. Faça parte. A gigante do Centro-Oeste Center Pisos tem a quinzena de preços baixos. Piso extra retificado 74 por 74, apenas R$ 26,89 o metro quadrado. São mais de 600 modelos para você aproveitar. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Fantástica Center Pisos. Toledo Esportes, alô campeão. Preparado para a partida do final de semana? Te inspire com o uniforme profissional da Toledo Esportes. Ligue agora, 6236387387 ou acesse o site toledoesportes.com.br. Simule de forma descomplicada o novo manto do seu time. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. E Suprema, no campo a confiança faz toda a diferença, né, gente? A Suprema é distribuidor oficial Ageu APC, referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. Fala comigo, mais estudioso. 12h29. Só para a gente não ter compromisso com o erro, os jogos da terceira fase foram sorteio, tá bom? Foram sorteios, por exemplo, o Fortaleza decide em casa contra o Retrô, o Flamengo decide em casa contra o Botafogo da Paraíba, são esses, né? O Vasco decide em casa contra o Operário. Então os jogos, os duelos foram por sorteios. Por coincidência, Aparecidense e Vila Nova decidem em casa, mas foram sorteios, tá bom? Não há uma predileção pelos times do Copo 1 ou 2. Perfeito, então pelo menos nisso aí não teve predileção, né? Mas tudo bem, a gente acredita mesmo que só 3 equipes grandes farão o jogo da volta em casa, né? Vários confrontos e só 3 grandes, mas tudo bem, se a gente acredita, a gente é inocente aqui na Band News, mas a informação do mais estudioso está correta e a gente aqui não tem compromisso com erro jamais. Ô Tim, a discussão é hoje. Cara, se o jogo Vila Nova e Cruzeiro fosse amanhã, eu acho que pro Vila seria sensacional. Sensacional, porque o momento do Cruzeiro é terrível, terrível. Ontem a torcida vaiou o jogo todo, protesto, pessoal xingando já o Gabigol, o Dudu, e uma marra, né? Esse Gabigol é um cara muito marrento, tá jogando nada e uma marra, o cara pensa que é o Cristiano Ronaldo. Ô Gabigol, você só jogou no Brasil, meu filho. Europa você não deu conta, não, papai. Não jogou em Portugal, né? Não jogou na Itália, você só jogou no Brasil, meu amor. Cadê o futebolzinho do papai? O craque, o Cristiano Ronaldo do Flamengo, não joga, só jogou aqui no Brasil. E se acha assim acima do bem e do mal. Mas tudo bem, Tim. Quais as chances do Vila Nova? Eu não sou louco aqui de chegar e falar que o Vila passa diante do Cruzeiro. Até porque a obrigação total da classificação é do Cruzeiro. Favoritismo pelo do dinheiro, Cruzeiro. Favoritismo, a camisa, todo o Cruzeiro ganhando do Vila Nova. Mas eu tô falando assim em condições, em possibilidades, em probabilidades matemáticas. E eu confesso pra você, Tim, posso te contar uma coisa aqui? Claro. Ontem eu estava rezando aqui pro Vila Nova e pra Aparecidense pegarem o Santos, o Vasco ou o Cruzeiro. Quando saiu o Vasco,
Aí eu falei, que coisa ruim, Mas não vai pegou o pegar aqui os Operário. nossos times. O Foi um dos Operário primeiros do Ponta Grossa. sorteio. Vai passar dificuldade. Demais. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. que isso não Agora, vai. quando vê o Cruzeiro pro bloco do Vila Nova, cara, eu gostei. Eu gostei, porque dos grandes, pra mim, era um dos times que o Vila Nova tinha condição. Se fosse o Palmeiras, esquece. O Vila Nova, pra mim, já estaria virtualmente fora. Flamengo, rigorosamente igual. São Paulo, muito difícil. Corinthians, muito difícil. Não que seja um timaço, mas tem jogado bem em casa, principalmente. Agora o Cruzeiro, pra mim, é um time que o Vila Nova tem condição. Ou não, Tim? Esquece. Eu penso igual a você em relação ao jogo, né? Se fosse por agora, essa possibilidade do Vila aumentaria. Longe do Vila ser favorito. Não estamos colocando isso aqui de jeito nenhum, porque o gigante Cruzeiro é o favorito. Só que o momento do Cruzeiro é ruim. E até acontecer o jogo, muitas coisas podem acontecer de um lado ou de outro. A gente espera que o Vila cresça, que o Vila realmente consiga fazer dentro do Campeonato Brasileiro da Série B bons jogos, pontuar bem, para chegar mais confiante, para chegar mais animado para esse confronto contra a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro realmente vive um momento complicado, difícil, a cobrança lá é muito grande pelo gigante que é, e o futebol que está sendo apresentado muito longe do que o torcedor do Cruzeiro estava esperando. É um confronto que seria interessante se fosse agora, Thiago. É bom lembrar, eu enfrentei o Cruzeiro na final de Copa Centro-Oeste, a gente perdeu em Belo Horizonte, venceu o jogo aqui, depois foi pro terceiro jogo aqui, empatou, o Cruzeiro acabou se sagrando campeão naquela competição, mas tem que confiar, tem que acreditar, tem que ter coragem para jogar. É aquilo que a gente sempre fala no futebol hoje, o futebol ele tá muito igual. Lógico que tem grandes talentos lá na equipe do Cruzeiro, esses talentos ainda não apareceram, não conseguiram jogar com a camisa do Cruzeiro, então isso favorece ao Vila Nova. Agora o Vila também tem que crescer, tem que confiar, tem que acreditar que dá para passar, tem que jogar, tem que ser um time corajoso lá, principalmente porque o primeiro jogo é fora de casa, você tem que ser um time organizado. Então a gente espera que até acontecer esse primeiro confronto, o Vila cresça, o Vila melhore, principalmente sua parte ofensiva, que o Lacerda consiga extrair o máximo desse time, para que o Vila chegue realmente com essa possibilidade maior de avançar para a próxima fase, que seria um feito muito grande. É isso aí, 12h34 agora. Paulo Vitor Santana, quem é quem? Cássio, House, Poveda, Gabigol, Todinho ou Dudu? Ô Paulo, a gente não é idiota aqui para fazer esse tipo de comparação, né? A gente não é idiota, e acho que você entendeu bem porque você é um rapaz inteligente. O que a gente tá falando aqui são sobre possibilidades. Se fosse o Palmeiras, nem esse tema aqui eu teria levantado. Agora o Cruzeiro, pra mim, é um time que o Vila Nova tem condição. Ou não, Danilo? Pelo menos de sonhar. Tem. O que ele quis dizer aí não tem comparação, certo? Não tem, até pelo salário dos caras. Exato. Cada um na sua realidade. Só Mas, que... por exemplo, o Souza da Paraíba ano passado tinha comparação com o Cruzeiro? E tinha comparação Souza foi lá e fez a maldade, passou a mão na raposa. Você lembrou agora na semifinal do Mineiro? O América Mineiro aí, que é um time do tamanho do Vila. Tirou digo mais, o Souza contra o Red Bull agora também não tem o tamanho, o Capital com o Curitiba não tem o tamanho. Então o Atlético deu um trabalho danado, o Atlético Mineiro sofreu lá em Tocantinópolis. Quem é mais gortinho? Souza ou Vila Nova? Quem é mais gordo? Não. O Vila, sim, é anos-luz. 1 bilhão de vezes maior que o Souza. O Souza foi lá e passou a mãozinha na raposa, tirou a raposa. Thiago, Dudu, Gabigol, podem ter o nome que for. Se não quiser pôr o bumbumzinho no chão, meu amigo, e correr, ficar ali, eu sou o cara, os caras do Vila correr, atropelar e acreditar, futebol é muito isso. O Tim sabe, um jogador craque, sem confiança, ele vira um jogador mediano. Agora um jogador com uma qualidade inferior, média, e que ele tem vontade e tá com confiança, meu amigo, ele cruza a bola, entra lá na gaveta, faz 1-0, fecha a loja, acabou. E esse jogo de ontem, né? Qual que é o nome do time? Não sei. Chapuque alguma coisa né, lá. Gerli? Muski Runa. É o Rona, né? Rona Musk. É do Equador. Eu confesso pra você que eu nunca tinha ouvido falar. É o primo do dono do e olha Twitter. que a gente acompanha o futebol e eu não tinha visto nenhum jogo desse time. Chegou lá ganhou. Nem no Equador dentro do Belo Horizonte, dentro do Belo Horizonte, lá dentro do Mineirão, conseguiu vencer o Cruzeiro. Então se mostra que o futebol ele acontece essas situações, prega essas peças. Lógico que agora a situação dessa terceira fase ela é ainda mais complicada, como lembrou muito bem o Gerli, porque tem os dois jogos. Se fosse um jogo só, um jogo único, a possibilidade para mim aumentaria mais ainda. Mas tem que acreditar, não tem que, né, Danilo, não tem que ficar achando que já vai entrar derrotado. Não, a possibilidade ela é boa. Joga o jogo. 12h36. Debate das Horas, oferecimento Eurodiesel, seu parceiro do agro especialista em injeção a diesel. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel.
Casarão Goiano, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil, BR 060 em Cesarina. Venha para o Casarão Goiano. E Fanático Sim Digital, futebol ano todo por um preço ridículo. Acesse agora simgoias.com.br e garanta já o seu. Vai deixando o teu like, hein? O Bruno SL ajuda a gente aqui, Muxuque Runa, o nome do time. Olha o time que bateu no Cruzeiro, gente, Muxuque Runa. Muxuque Runa, que é um time assim, não é nem pelo nome não, é um time desconhecido, é um time pequeno do futebol. É um time jovem, né, Thiago? Esse time foi fundado em 2003, então é um time jovem ainda, só em 2009 que ele entrou na segunda divisão do Campeonato Equatoriano. Então é uma equipe que agora que vem aparecendo, vamos dizer assim, no cenário internacional. A Sul-Americana tem isso, né? Ela coloca muitos times no cenário internacional. E assim, um detalhe interessante, até um ponto positivo para o futebol equatoriano, ele tem sido pródigo em lançamento de equipes, né? Tem aquele Del Valle lá, que tem um processo de formação de jogadores espetacular, que já foi vice-campeão da Libertadores da América, acho que 2 vezes, né? Já foi também campeão da Copa Sul-Americana contra a equipe do Fortaleza. 2 vezes campeão da Sul-Americana e 1 vez vice da Libertadores. Então, assim, é um time extremamente bacana. Inclusive, o ano que ele perdeu, se eu não me engano, foi pro Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Nacional lá de Medellín. Então, assim, ele tem lançado, né? O futebol do Equador tem lançado equipes novas. E essa equipe ontem foi lá e fez a maldade com a Raposa. Fez a maldade com o Cruzeiro. Coisa que o Vila Nova pode fazer também. É favorito? Não é. Acho que ficou claro aqui na opinião de todos, né? Claro que não é favorito. A gente não é boba, que a gente não baba, não, gente. Mas que tem a condição, tem a condição.